como se morrêssemos e acordássemos. Estamos bebês de manhã. E somos meio zumbis. Quando lembramos quem somos, tenho lá meu trabalho. Aos poucos vamos lembrando da nossa rotina. E o corpo, que também tem um cérebro, ele começa a lembrar-nos. Pois tem agora aquela lá para falar. Ela vai estar lá. E esse não é o que nós queremos, mas é a força do hábito mental que o corpo já produziu, já acumulou repetidamente, a informação molecular, célula a célula, e ele já tem um cérebro próprio corpo. São 2 cérebros agora. E parece que a vida não é nossa, que nós não criamos realidade. Porque nós estamos nesse modus operandi do estresse, que é habitual. O contra esse é que o corpo também acaba tendo um cérebro, que é o cérebro habitual, do hábito, que a gente chama força do hábito. Não é? É fascinante, convenhamos. Isso aqui é tudo aprendido com essas criaturas maravilhosas que devem estar assim, algures aqui, a vibrar aqui. Então, a meditação é um dos modos que eu sugiro. Ela indica um novo estado do ser, porque a pessoa, então ela vai meditar de manhã. Por quê? Porque de manhã nós estamos fresquinhos em termos de ondas cerebrais. Estamos saindo de teta, indo para alfa, ainda propício à meditação. Pode tomar um pequeno almoço, pode fazer algumas tarefas, mas tente não ouvir nada de televisão, nem nada disso. E vá se recolher, busque no YouTube, quer que seja, vá buscar pelo menos 15 minutos antes de iniciar qualquer atividade, acordado, não receber estímulos nenhum do mundo externo. Por quê? Porque quando o cérebro começa a receber uma informação que tem dono, porque até então o cérebro ele está acostumado a produzir as mesmas sinapses, os mesmos caminhos neurais, normalmente produzidos por esses 70 mil pensamentos que se repetem, que criam uma biologia, criam sensações, que parece que a vida é sempre a mesma e a pessoa está a rotina e ela não vê muito além daquilo que ela consegue ver. Na verdade, tudo isso é irreal, porque isso não foi mexido ainda. É desconfortável mexer. Nós vamos ter que pegar uma disciplina e investir numa coisa sem ter a evidência ainda. E a gente, quando foi ensinado a fazer isso, a gente era muito pequeno e era obrigado a fazer. Agora nós não somos pequenos, nem somos obrigados a fazer. Agora nós temos que passar para definir novas disciplinas, nós vai ter que passar para o nosso crivo da razão e nós vamos ter que investir, crer antes de ver, que é a proposta nova agora. Pois. E o que que opõe isso? Os velhos condicionamentos. Os pensamentos do corpo que vão dizer, deixa lá, vai meditar aqui para se sentar aqui com tanto lixo para tirar, coisas para limpar, o outro já está à espera, o patrão tem pouco tempo, está cansado, não vai ficar aqui sentado a meditar. Vem esses pensamentos sempre. Sempre. Mas esses pensamentos são do corpo, é do hábito. O Joe Dispenza diz. A linguagem do cérebro é o pensamento. A linguagem do corpo são as emoções, as sensações. Pensamento é linguagem no cérebro. Emoções é linguagem no corpo. O corpo ele é um ser tão habitual que ele recebe a informação do cérebro, recebe os mesmos pensamentos e ele produz sensações, emoções. Repetidamente, no decorrer de muitos anos, o corpo começa a influenciar o cérebro. Ou seja, a pessoa já não sabe se sente o que pensa ou se pensa o que sente. Parece que nós não somos donos do nosso querer. Parece que nós não somos donos das nossas reações. Não somos donos dos nossos hábitos que queremos mudar. A pessoa quer parar de fumar e não consegue. Ela quer parar com não sei o que, não consegue. Ela quer começar outra coisa e não consegue. Aí ela ouve alguém dizer que também não consegue. Diz, sou igual a você. Exatamente, eu tenho a mesma coisa. Alguém me compreende. Mas ela não sabe que aquela pessoa também não está feliz sendo o que é. Mas ela se sente momentaneamente consolada. E quando ouve alguém dizer, eu consegui tudo isso, como é que pode? Essa pessoa é privilegiada. Não, nada disso. Todos temos um cérebro capaz, quase todos temos, mas é preciso movimentar a sinapse. É preciso fazer novos caminhos neurais e começam nas ondas cerebrais. Porque as ondas cerebrais
é a assinatura do movimento sináptico do cérebro, que é consequência do pensamento, que é o nosso poder de criação. Mais nada. Só há criatividade quando nós começamos a escolher o que pensar. Mas é difícil, porque são tantos pensamentos, e se as coisas estão, pessoas, situações estão nos a desafiar, coisas desagradáveis estão acontecendo, nós não conseguimos pensar bem. Pois é verdade. E qual é o caminho, então? Prestar atenção em como se sente. Quando sentir-se mal, é sinal que não está pensando bem, porque às vezes a gente não sabe o que está pensando. É tão habitual aquele pensamento que o John Dispenza costuma dizer que uma senhora chegou para ele e disse: o que você sente é culpa. Ela disse: culpa? Ele disse: sim, culpa. Mas culpa? Eu não sinto culpa. Ele disse: não, mas isso que você está dizendo, eu ia ser culpa. Sente culpada. E ela ficou surpresa. Ela estava tão acostumada com aquela emoção, o sentimento de culpa, que para ela era o comum. Ela não tinha nem nome para dar, porque aquilo ali fazia parte da personalidade dela. Ela se relacionava assim com o marido, com os filhos, com o patrão. Ela nunca conseguia fazer o que queria. Ela se sentia culpada quando ela fazia o que ela queria. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Então ela não se permitia. E muitos de nós temos aspectos assim. Não? Bom, então vou acelerar, porque eu já sei que não é muito bom ficar assim muito tempo ouvir o que falar, e vou abrir para perguntas e respostas dentro de breve. Então saímos de alfa e entramos em beta. Beta é as ondas cerebrais de atenção. Vocês todos aqui agora estão em beta. É a janela que vai fechar aqui. Não é nada sobrenatural. As ondas cerebrais beta é o que nós estamos normalmente quando já saímos de casa, já pegamos o carro, ou saímos para o transporte público e começamos a ver as pessoas, e analisar, e a julgar, e a separar, e a definir a realidade. Já estamos em beta. Essas são as zonas de alerta. Funcionam muito bem para as nossas tarefas rotineiras. Só que elas também são, quando elas aceleram demais, elas são as ondas cerebrais do modus operandi de estresse. E quando nós estamos acostumados a não, deliberadamente, não trazer o nosso cérebro, que nós temos a capacidade para isso, em ondas cerebrais alfa, ou seja, se nós conseguimos meditar de manhã ou à noite, estender o período deliberadamente que nós ficamos em alfa no nosso cérebro, nós vamos começar a ter pensamentos que nunca tivemos, ver coisas que nunca vemos, situações vão acontecer na nossa vida que nós nunca aconteceram, encontros, pessoas. Por quê? Isso que é o mais interessante de tudo, que isso é o fascinante de tudo, porque nós, seres, como diz o Joe Dispenza quando ele falou com as pessoas, nós gênios, nós somos muito mais daquilo quando nós do que nos informaram que nós éramos, do que a cultura, a civilização disse. O que a cultura disse é que havia uns gênios por aí, mas nós não. Nós temos um cérebro mais pequeno. Mentira. Nós temos um cérebro fantástico. Nós somos fantásticos. Só que primeiro, nós fomos educados no ver para crer, que é o modus antigo newtoniano. Não é. Esse é um modo que já não funciona para a nova era. É crer para ver. E segundo, porque nós temos um trabalho a fazer interior, a nível interno, não exterior. Porque nós mencionamos aqui, talvez antes de alguns chegarem, que nós vivemos orientados para a ação. É claro, e é muito importante a ação. Mas a meditação medita antes de agir. Quando a pessoa medita, prepara-se, reflexiona, ora, ela está preparando em termos mentais, cerebrais, o mundo que ela vai viver. Porque, convenhamos, vocês estão sentados em algo que foi pensado, pisam em algo que foi pensado, caminham o que foi pensado, conduzem o que foi pensado. Tudo que nós vemos um dia foi uma ideia. Tudo. Não existe nada daqui no mundo físico que não tenha nascido uma concepção mental. Mas onde é que foi que a gente esqueceu isso? Foi no todo, na educação, na cultura. Mas agora nós temos condições de lembrar isso e devemos, porque nós queremos ser felizes. E para ser feliz tem que ter a sensação de
pessoa que se sente aprisionada na mesmice, na fatalidade biológica, na fatalidade da rotina, ela não se sente feliz, ela finge, ela tenta comprar uma roupa para sobrepor, ela melhora o carro, ela faz uma viagem, mas ela não sente a alegria do ser, que vem dessa transformação. Nós temos essa capacidade. Então, para terminar, há uma designação, e eu vou apresentar perguntas e respostas para vocês, chamada metacognição, que é nós questionarmos o próprio pensamento. É fascinante, metacognição. Quando nós passamos a refletir sobre o que estamos a pensar. Nós não acreditamos em tudo que estamos a pensar, porque nós já sabemos que o pensamento, na verdade, o nosso pensamento se repete, porque nós estamos condicionados, nós estamos a reagir à realidade. Então, por fim, nós falamos sobre a lei da atração, que é uma lei eletromagnética, que estabelece sempre um vínculo com nós, direto, transversal, intrínseco, ininterrupto. Como nós temos esse aparelho eletromagnético muito sofisticado, porque o nosso corpo físico parece isso, mas na verdade nós estamos a emitir um campo eletromagnético, porque as células, já se sabe, o trabalho de quem conhece Bruce Lipton sabe, que as células têm um campo de radiação, e esse campo de radiação está na superfície da célula, não no núcleo, como se pensava. Ela conecta com outros, porque nós estamos num campo quântico. Então todos nós estamos interligados a nível mental e a nível do que emitimos. Porque pensamos, emitimos. E ao emitirmos algo, nós estamos a doar, é uma oferta. Nós estamos a receber de volta conforme emitimos. Então, realmente é fascinante, porque nesse universo de forças invisíveis, que há muito mais do que nós julgamos haver, o fascinante é que quando nós tomamos consciência que nós somos, nós podemos alterar isso dia após dia, mas existe, claro, uma disciplina, talvez uma mudança de hábitos a fazer. A gente já fez tantas, né, desde que nasceu, mas foram impostas muitas delas pela cultura, né, o estudar, o ter um diploma, alguém a fazer um curso. Mas agora a nova era propõe uma mudança diferente, uma mudança a nível interior. Porque se nós vamos observar a realidade hoje, muita gente diz, mas o mundo está muito estranho, está muito confuso, é a realidade. E há muitas realidades, a gente ganhando muito bem, a gente com saúde, a gente sem saúde, a gente a brigar, a guerrear, a gente em paz, a cultivar a paz. Há várias realidades paralelas no planeta. Mas a questão é, qual é a realidade que eu estou a criar? Porque eu estou a criar a realidade conforme a minha doação. E quando eu falo em doação aqui, eu estou a dizer em forma de pensamento. O que eu penso é uma doação para o universo. O universo é um espelho que responde de acordo com o que eu penso. O que eu penso produz uma sensação no corpo. O corpo é uma bênção. Porque se eu me sentir mal, eu estou pensando mal. Derroga a lei a pessoa sentir-se mal e pensar bem. E como nós falamos já, não é? Esse é um processo de descondicionar. E este livro fascinante que nós estudamos, todas as terças-feiras, vocês estão convidados aqui, quem quiser estudar. Terças-feiras, 19h30, no meu local de trabalho. Quando fecha-se a porta do trabalho, abre-se outra porta diferente. E tem aqui 3 pessoas, 4 que estudam conosco. E onde é que é? Na Avenida de Paris? É na Avenida de Paris, número 6 Eu acho que AB. só consigo acabar às 8, portanto é complicado chegar lá às 8. Mas pode ser, podemos sempre negociar isso. Estão convidados. É um livro fascinante que tem nos ajudado muito a mim e confesso, né, que ele fala da teoria rapidamente. Na realidade, deixa-me só acrescentar, nós nunca começamos exatamente às 7h30. Nunca conhecemos exatamente. Portanto, não faz mal chegar. Porque eu capto numa coisa que acaba às 8, é próximo, por acaso, mas acaba. Mas pode haver um dia mesmo chegar um pouco mais tarde para conhecer pelo menos. Né? Então a tese do vórtice é muito interessante. Eu encontrei depois na leitura posterior deste livro uma outra versão do vórtice, uma linguagem completamente diversa, falando da mesma coisa. Isso que eu acho mais enriquecedor na vida. Nós conseguimos ouvir duas linguagens diferentes do mesmo assunto e conseguimos ter a capacidade de dizer, eles estão falando da mesma coisa. Então usar terminologias diferentes
Isso enriquece, porque quando nós percebemos que as pessoas têm uma liberdade de expressão, que não precisa ser a nossa, mas não precisamos brigar com as terminologias, é fascinante. Que a mensagem é uma. A mensagem é de pacificação pelo autoconhecimento de quem somos. Então, a tese do vórtice diz: o vórtice é a nossa realidade que ainda não surgiu, não apareceu, mas que já existe em um plano quântico. Essa realidade é criada com cada pensamento, cada sentimento que eu tenho. E quando eu me permito aqui é uma palavra que quer dizer, quando eu paro de brigar com o objeto que me desagrada, seja uma pessoa, seja uma situação, eu paro de ofertar ao universo o bloqueio para entrar no meu próprio vórtice. Ou seja, é como se nós fôssemos dois. E ao falar, que nós todos temos isso, sobre as minhas dificuldades, eu não estou a permitir entrar no meu vórtice. Exemplo, uma pessoa extremamente mal educada comigo. Um exemplo claro. É muito desagradável quando as pessoas são mal educadas, grosseiras conosco. Quem não teve aqui experiência, levante a mão quem nunca teve experiência. Ok. Estamos todos falando. O que é a nossa reação primeiro? É ficarmos ou chateados, ou revidarmos, ou reagirmos. Ao fazermos isso, que é o modo de estresse, normalmente, que muitos de nós, porque nós não concordamos e temos razão, realmente a pessoa não deveria, às vezes nós nem sabemos e nem queremos saber, o fato é que ela foi mal educada e nós tivemos é como se fosse o tigre. Ao reagir a essa pessoa, eu não estou a permitir que ela seja mal educada. Mas não é só isso. Eu não estou a permitir, eventualmente, que pessoas educadas venham a minha experiência. Porque eu vou falar sobre essa pessoa, claro. Eu vou ter que tirar ela do meu sistema. E ao falar, mais pessoas... Por quê? Porque a lei que comanda tudo isso, ela é por afinidade, eletromagnética. E ao reagir, esta pessoa mal educada, ela teve o poder sobre a minha ação. Porque eu não agi, eu reagi. E há uma diferença. Porque se eu agir, eu digo, por que você está sendo mal educado? Você não deve ser assim. E falo friamente. Nós dificilmente temos esse tipo de reação. Às vezes nós conseguimos, mas depois saímos, eu fiquei com vontade de me avançar. Mas eu só falei. Mas continuei, a intenção está ali, a vibração ainda está ali. É uma conquista, uma autoconquista. É uma quando eu isso é uma coisa que se pratica, mas tem que saber por que é bom praticar isso. Porque ao praticar isso, vamos tentar praticar com as coisas mais fáceis, viu? Não são com as coisas mais difíceis. Não vamos pegar aquela pessoa mais difícil, aquela situação mais difícil que não funciona. Pegar as coisas mais fáceis, né? Coisas de casa, coisas... Ao tentar perceber que eu tenho a opção de mudar, porque é um condicionamento à reação. As reações vêm do corpo. Normalmente nós reagimos da mesma maneira para as mesmas pessoas que nos enfurecem. Nós não temos uma reação diferente. Só que na lei eletromagnética de afinidade, quanto mais nós reagimos da mesma maneira para as pessoas ou para as situações, mais elas se repetem. Porque nós criamos a afinidade. Nós estamos a oferecer e estamos na mesma frequência vibratória que a pessoa. Ela está a agredir e nós estamos a reagir à agressão. Quando nós contamos até 10 e dizemos assim, ela pode ter um problema, que é um outro livro, A Loja Mágica, ele diz, a compaixão é fundamental. Porque a pessoa pode estar passando por um problema que nós nunca sonhamos. Mas ela não tem nada que me descontar em mim. Não, é verdade. Mas aqui não é questão da razão. Nós estamos certos. Nós estamos certos quando uma pessoa é muito... Ela não deve ser. Mas nós vamos ficar bem, em paz, se nós brigarmos para ela? Não. Porque ninguém fica em paz quando briga com alguém. É mentira. A pessoa briga porque ela não sabe como lidar. Então, a maneira que ela tem de reagir é aquela. E qual é a maneira? Aquela que mais repetiu. Aquela que já está condicionada. Ganha esta maneira. Mas nós aqui queremos
a proposta é que seria questionar as nossas reações, porque aí nós sabemos que ela vem de condicionamentos do corpo. Então a tese do vórtice fala que o vórtice é esse lugar onde nós permitimos não reprisar. E as coisas vão mudando conforme. Porque uma energia nova começa a se fazer sentir em nós quando nós começamos a questionar as nossas próprias reações. A meditação ajuda imenso. Imenso. Porque ela cria as ondas cerebrais propícias para a pessoa sair do modus operandi de estresse e do condicionamento. E eu digo, nesse mundo que nós vivemos de muita informação e muitos afazeres, é difícil nós sairmos desse modo operandi. Então agora eu abro para perguntas e respostas. Se alguém quiser uma coisa, porque eu não consegui falar tudo o que quiser. Eu tenho umas que disse que se nós reagimos, estamos a atrair o mesmo tipo de agressores. A reação, sim, porque a reação é um respaldo da ação. E então estamos a atrair pessoas desse... Não necessariamente pessoas, mas nós estamos vamos dizer assim, a estabelecer com aquela situação, aquela pessoa, mas aquela situação, não a pessoa necessariamente, Sim. Aquela situação, a mesma energia que a pessoa está a dar. Porque a pessoa não está a ser pessoal conosco, não é nada a ver conosco, é a ver com ela. Certo. Ela está a partilhar o que ela tem para oferecer. Certo. Mas ao nós reagirmos... Ao nós reagirmos, nós aceitamos a partilha. E essas situações tendem a repetir. Quando isso, porque isso não acontece de livre espontâneo, vamos ver, isso não acontece porque nós queremos assim. Também é uma reação nossa, é uma resposta. E ao fazermos isso repetidamente, nós criamos um vínculo com o campo quântico. Sim. Que é um campo. Quando se fala campo, há uma fonte, há um campo, onde as pessoas todas, é como se nós estivéssemos todos aqui, nós todos estamos a respirar o mesmo ar, não há um ar diferente. Certo. É isso. Mas isso, ao criar então essa ligação com esse campo, o que consequências é que vai ter se nós continuamos a reagir? Normalmente a experiência ela é reprisada no meu campo quântico, porque eu tive uma reação emocional. Quando não tem uma reação emocional, a resposta é muito superficial. Mas quando eu tenho, segundo Joe Dispenza, quando há uma resposta emocional, há a memorização da ocorrência. Quem não lembra onde estava nos 11 de setembro? Alguém aqui não lembra onde estava? No dia 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas caíram? Alguém aqui não lembra onde estava? 11 de setembro de 2001. Alguém se lembra? Não. Eu lembro. As torres gêmeas. Sim, eu lembro desta Toda a história. gente lembra. Sim. Quem é que não lembra? Não se Eu lembra não onde lembro. estava? Não se lembra. Ok, uma pessoa. Somos quantos? 6, 7. Eu lembro. Muito bem. Eu também. Toda vez que nós temos uma emoção, conforme a intensidade da emoção, maior é a memorização da ocorrência. Isso é aceite profundamente no nosso sistema eletromagnético, nas células. As células têm memória. E, portanto, o que acontece? Nós somos seres, nós temos que lembrar isso, nós somos seres, foram perguntas que foram feitas no início da palestra, nós somos seres vibratórios, porque nós temos um campo eletromagnético que transcende o nosso corpo, que se comunica com o todo. É como se nós fôssemos antenas, e hoje a biologia diz, as células têm receptores e emissores. Nós estamos sempre a trocar energia, informação, campo energético. Quando nós começamos a repetir esse tipo de reação com essas pessoas, nós abdicamos do nosso poder de não fazer isto, de não reagir, de relativizar o mal. Quem reage normalmente é o corpo. E o corpo que reage é o corpo baixo, não é o corpo alto. Porque o corpo alto é o que escolhe algo. Porque o corpo alto é o que recebe informação, inspiração, é o que são os que escrevem as grandes obras, compõem as grandes músicas. É o campo alto, não é o campo baixo. O campo baixo come, dorme, faz tudo igual. Todo mundo aqui é um animal parecido no que tange aos 3 chakras. Porque o chakra do meio, o coração, é o chakra que permite. É o caminho do meio. É o grande. Mas quer dizer, se nós então não reagimos, quer dizer que essas situações tendem a desaparecer da nossa vida? Com cuidado, mais ou menos. Como é seu nome? Nuno. Nuno. É assim.
Existe o passive-aggressive, Sim. aquele que não reage por fora, mas reage por dentro. Sim. A psicossomática hoje prova que não reagir por fora e reagir também é reagir. Não é não reagir. A pessoa até deve reagir quando ela não tem condições de fazer outra coisa. O que nós estamos a discutir aqui é, antes da situação ocorrer, temos a consciência que ela se dá automaticamente quando nós não temos essa consciência. Dá para perceber? Sim. A nossa tarefa é recuarmos antes, é sempre pré. Por isso que é o crer para ver. Temos a consciência que nós somos seres reagentes. E eventualmente sempre vamos reagir. Mas aquelas situações que reagimos invulgarmente vão se repetir. Até não precisarmos mais reagir. Nós temos exemplo na nossa cultura cristã de Jesus. Quando ele disse: quando alguém te der uma bufetada, dê a outra face. Se te pedirem o manto, dá a túnica toda. Sim. Se pedirem para caminhar alguns quilômetros, caminha várias. O que ele quis dizer com isso? Era metafórico. Ele não queria dizer tudo isso. Caminhar, dar tapa na cara, nada disso. As pessoas que interpretam as coisas, porque nossa interpretação é sempre a grosso modo, não é? Não conseguimos, ainda mais 2000 anos atrás. Ele queria dizer que há uma outra forma. Não reação, não violência. Gandhi. Porque nada muda quando eu faço a mesma coisa. Reagir, de certa forma, é devolver aquilo que foi dado. Mas não é que eu queira fazer isso. Eu não consegui fazer diferente. A busca aqui é tentar fazer. Desculpa, ele só vai perguntar mais alguma coisa? Posso? Pode. Sim, Eu sim. vou dar a minha experiência pessoal. Não, eu não tenho cabelo Vamos sentar. arranjado, não cabelo está Bonita, não está. Ai, Está linda. claro, Mas é que ela queria estar ainda mais. Ela já é, não A sei. minha experiência pessoal relativamente a isto, e eu estou com o Sérgio, conheço o Sérgio há muito tempo, mas esta experiência, vou chamar assim, de lermos um livro que nos faz refletir, porque para mim é um veículo, é um instrumento, levou-me a ter consciência, que penso que era a sua questão, ou aliás o ponto do Sérgio, a ter consciência de que as situações existem. Porque eu passava por elas, sou muito impulsiva e muito afirmativa. E portanto a minha reação em situações de agressão era agredir com ainda mais violência, e eu era muito boa nisso. Não sei. E a consciencialização da situação e a aprendizagem, não vou dizer que não foi logo uma aprendizagem, a experimentação de reações diferentes àquela que me era oferecida, resultou numa aprendizagem muito interessante. Porque ao fim de algum tempo, vou ser rápida para não... Ao fim de algum tempo de ouvir o Sérgio, eu pensei, não, eu vou experimentar. E então eu dirijo uma equipa de 30 pessoas. E enfim, quando as coisas não me agradavam, eu reagia com muita firmeza, se calhar até alguma agressividade. E resolvi experimentar assim numa dessas situações. E também experimentei lá em casa, quando eu digo, vão arrumar a cozinha e ninguém vai. Pronto. E em todas as circunstâncias, o que eu verifiquei foi, quando eu mudei a minha maneira de reagir, a reação diferente, a reação seguinte, que era a do outro, que eram as pessoas da minha equipa, diziam, chefe, não está a ser justa, ou eu fiz isto e ela não fez nada, está a ver? Pronto. E lá em casa, como eu disse, meninos, assim, isto tem que ser distribuído por todos, não é mais chegar a casa e ir no jantar e depois eu ir arrumar a cozinha. Mas dizer isto de uma forma, em vez de dizer, vão arrumar a cozinha, estou farta de vos aturar. Pronto. Foi uma reação. Ou seja, quando eu mudei a minha reação, a consequência da minha mudança, foi muito surpreendente e positiva. Portanto, a verdade é que quando nós aprendemos, isto é o meu depoimento, quando nós aprendemos a parar, a não reagir de imediato e a pensar numa coisa que o Sérgio me ensinou e que vou partilhar consigo, e anote num papel, que foi o que eu fiz, e é, eu quero ter paz ou quero ter razão, porque eu sei que a maior parte das vezes eu tenho razão. Mas agora eu aprendi. Foi a minha professora. Porque a gente está sempre Sérgio aprendendo foi com alguém que nos ensinou, né?
Isso vem de, sabe lá quem é que foi recebeu, né? A gente passa. Se escolher a paz, Eu não aprendi. vai ver que tudo muda. Não é que não aconteça pessoas mal criadas, etc. As situações continuam a acontecer, mas efetivamente tendem a desvanecer-se porque o impulso que lhes deu logo, não é? Quando chegar a casa, então mas ainda ninguém pôs a mesa, não é? Já não dizem desta maneira. E eu vou só fazer um adendo. Desculpa, A Dalai Lama apresentou para Joe Dispenza e para outros o homem mais feliz do mundo. Ele foi analisado por eletroencefalograma o cérebro desse homem. Era um monge budista tibetano. E eles descobriram uma coisa fantástica. O cérebro deles, que é hoje chamado na ciência cérebro coerente, ele é todo iluminado. O nosso cérebro tem partes escuras. Mas pronto, eu agora ouvi o exemplo desta senhora, a experiência desta senhora, mas a minha experiência desta senhora é a minha ao contrário. Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, vou contar um exemplo da universidade. Sim. Sempre fui uma pessoa que raramente reagia e raramente me afetava mesmo por dentro. Só que isto, quando se passa durante vários anos, começa a mexer. Claro. E eu nunca reagia. E eu, como nunca reagia, e como as pessoas sempre sabiam disso, pisavam, mas de uma maneira geral nunca me afetava. A partir do momento que eu comecei a reagir, acabou. Portanto, é exatamente ao contrário. Eu como comecei a reagir, as pessoas começaram a ficar com medo. Portanto, é exatamente o contrário da experiência desta senhora. Mas também depende das situações. Sim, depende. Você tem que se afirmar, ou se pisam no mesmo. Mas quem Está sabe bem, mas lá está. Né? Sim. Nuno não agiu. Não agia. Não foi uma ação? A reação que teve não teve um caráter também de ação? Teve, depois quando eu reagia, impunha-me. Porque às vezes não é bem reação que nós temos. Por vezes nós precisamos agir. Sim, foi um agir, não foi uma reação. Porque reação é quando alguém é mal educado, eu respondo de forma mal educada também. Não. Isso é uma reação. Não. Agora, quando eu chego e digo, você está sendo mal educado, eu não fiz nada para você ser mal educado. Quando eu não me envolvo emocionalmente, normalmente, não aqueço, não há é uma ação. Não, eu fingia que era igual às pessoas. Era essas pessoas. Você fazia o passive-aggressive. Sim, eu fingia que era. Mas resulta, lá está, comecei a ter paz. Sim. Perdi se calhar a razão, mas comecei a ter paz. Ok. Porque há aquele ditado que diz: queres paz, prepara-te para a guerra. E faz todo o sentido. Sim. Uma pessoa, se quer paz, tem de se preparar para a guerra. Não pode ficar, não vamos agir, não vamos reagir. Portanto, eu não concordo com aquilo que disse. Porque a minha experiência, eu tenho 38 anos e já passei por vários tipos por esta experiência várias vezes, na universidade, no trabalho, e sempre dei o benefício da dúvida às pessoas. Sempre, nunca reagia, raramente respondia da mesma moeda, e eu já reparei, agora já sou careca, já reparei que quando eu me faço passar por eles, quando eu finjo que sou igual a eles, eu tenho paz. Portanto, nós temos que reagir. Mas vai continuar a sua experiência, o mundo vai continuar por alguns anos, várias outras experiências. Sim. Portanto, ainda, assim como já mudou a experiência, talvez ainda vá mudar bastante, porque a vida não... Nós estamos numa fase específica e vamos continuar as nossas experiências. Quem sabe mais tarde na sua vida, essa experiência já não responde mais, ou não sabe. É uma evolução. Nós todos estamos a auto-observar-nos nos interrelacionamentos. O objeto de observação nunca é o outro. O outro, por vezes, é um reflexo de nós próprios. O nosso objeto de observação somos nós. Porque é nós que... a responsabilidade é nós estarmos bem conosco. Mas isso implica estarmos bem com os outros também, de certa forma. Mas a busca disso é a critério de cada um. O que nós estamos a falar aqui é diferente. É que no mundo de ondas e partículas, quando eu respondo de igual forma, eu sou partícula. Eu não sou onda. Quando eu crio algo inspirado, eu sou onda. O universo é um universo energético. Estamos a falar de comportamento, obviamente. Quando está a falar disso, está a falar de comportamento. Mas o comportamento, podemos dar vários testemunhos aqui individuais. Então, eu estou a falar em termos genéricos como funciona. E deve ter percebido que, por exemplo, nas questões de trânsito, por vezes, vê-se muitas pessoas a reagir umas com as outras e não se chega a lugar nenhum. No aceso das discussões. Coisas mais
há situações que, portanto, o que está a preconizar, e eu percebo também aqui o contraditório, é no fundo não haver uma reação em espelho, ou seja, tem que haver uma reação muito mais pensada e iluminada. No entanto, há momentos que às vezes o reagir é remetermos ao silêncio para mudar completamente o clique das outras pessoas. Eu estou um bocadinho neste processo, são filhos, mas não sei se o que é que vai acontecer. É evidente que estou a psicossomatizar, porque me apeteceria muito mais ter feito um discurso e uma conversa, mas como sei que essa situação de vez em quando volta ao mesmo, não é? Eu desta vez estou a experienciar de uma maneira diferente, que é não ter entrado no objeto da discussão. É uma nova experiência. É uma nova experiência. É uma experimentação. Estou sofrendo um pouco, porque acho que estou a psicossomatizar um pouco, estômago e tudo mais, mas pronto. Mas está a observar-se a si própria no contexto, na interação, na interação, não é? É. E o Nuno também, Estou a observar isto para dizer que cada caso, eu achei que se voltasse a haver discussões do mesmo tipo da problemática que estava a ser colocada, eu estava a entrar na mesma onda e numa onda de que não devo entrar. Quer dizer, há coisas que eu tenho autoridade e que eu decido, ou decidi, e portanto tem que haver, não há essa democratização que muitas vezes se espalha com a questão dos filhos. Agora, não sei o que vai dar, quer dizer, há aqui um silêncio dos outro lado. Vamos ver, não é? E a reação faz parte, não estou a dizer que nós... não quer dizer que não seja sempre negativo reagir. Não, Não, é inevitável muitas vezes reagir. Claro. Nós temos é que saber avaliar até que ponto, depois que passou, foi válido e se nós queremos fazer aquilo reiteradamente, se aquilo vai tornar-se um hábito, um comportamento nosso. Porque, seja como for, quando nós reagimos, não era originalmente o que nós queríamos. Nós reagimos por algo que não gostamos. Claro. Nós temos que saber isso. Não, isto só para dizer que também pode ser às vezes o silêncio, não repostar, porque não vale a pena, não adianta, vai continuar sempre aqui umas respostas completamente julgamentos, quer dizer que não é esse direito, porque há questões para ser respeitadas, não é? De opções. E portanto, há momentos que não pode não ser o ser assertivo, essa maneira pode ser meter um silêncio, mas é um silêncio Sim, natural. depende de cada experiência. Cada experiência. O Nuno relatou uma experiência que eu compreendo bem, Pois, porque é uma busca, o que ele está em busca é de mudar as situações que se repetem. E encontrou na reação uma mudança. Agora, o que eu estou a dizer é que isso ainda vai evoluir. Porque se calhar, porque como tinha a experiência anterior de não reagir e de não se sentir bem, agora está se sentindo melhor que está a reagir, é uma conquista. Mas não é, isso vai progredir, você vai evoluir. Não sei se está a fazer bem. Sim. Porque as coisas evoluem, nós envelhecemos, nós mudamos, o corpo responde diferente a situações diferentes. Desculpa, pode... Matias, quando nós reagimos conscientemente, quando nós reagimos conscientemente, quer seja por ação, quer seja por omissão, ou seja, quer fazendo, quer não fazendo, não estamos exatamente a cumprir o princípio que o Sérgio falava. Ou seja, de escolhermos aquilo que vamos oferecer. Porque quando eu escolho oferecer agressão, o meu caso era de não agressão, porque eu mudei a minha maneira de ser, porque eu era muito... Impulsiva. Impulsiva e afirmativa e mais não sei quantos IVAs. Mas não é, Sérgio, quando eu escolho conscientemente, porque a questão para mim pôs-se mais, ou ainda se põe, na consciencialização daquilo que eu vou fazer. Se eu faço impulsivamente, ou seja, não pensadamente, ou se escolho aquele caminho, e portanto é uma ação para mim, não é? É uma ação, quer ela seja positiva, sim, claro. Não é positiva, negativa, qualquer que ela seja, quero dizer, e não é uma reação stricto sensu, ou seja, eu não estou a reagir na onda que me é oferecida. E eu escolhi a onda que quero oferecer, ainda que seja a mesma que veio do outro lado. Ou seja, se eu reajo com violência, mas o faço pensadamente,
não acho que seja uma reação, é uma ação. Porque, é uma violência pensada. entretanto, nesse processo, É uma pergunta. nesse processo, eu acredito que nesse processo, Graça, que está a relatar, há aí um fator que é o mais importante de tudo, está ter uma relação consigo própria, como o Nuno também está tendo. E isso é uma acomodação de um bem-estar, há uma busca intrínseca. Nós não estamos a dizer aqui que toda reação é má, reagiu mal, vai ter sempre... Não é isso. Nós estamos a dizer em regras gerais como funciona o universo vibratório. Mas nós somos seres que estamos num processo de aprendizagem. E faz parte do nosso processo reagir. É natural. Mas não é o que nós queremos como ponto de... como destino. Não. Porque nós sabemos que... Porque o título da nossa conversa que eu propus é como criar a realidade. Como é que se cria a realidade? Há muitas realidades, nem todas nos agradam. Quando nós passamos, nós interagimos com tudo, porque nós somos seres quânticos, nós somos seres vibratórios, porque nós emitimos ondas. Nós não somos partículas, nós temos partículas. Nós somos consciência, só consciência muda a matéria. Tudo que nós observamos vibra. Isso aqui em termos estruturais tem uma estrutura molecular. Nós interpretamos essa realidade assim. Mas isso aqui veio da areia. Você vai ver a estrutura disso aqui: é água, é chuva, é areia, é relâmpago. Ok. Quando eu vejo realidades, eu estou vendo realidades e defino-as. Isso é mal, aquilo é injusto e tal. Mas eu, ao definir, eu estou a me relacionar com as coisas numa perspectiva individual. E ao fazer isso, eu estou a trocar vibração, energia. Porque aquilo que eu estou a me relacionar, seja uma pessoa, seja uma situação, tem energia, tem campo energético. Foi criado também. Uma pessoa que é mal-humorada tem razões para ser. Para ela. Para nós pode não ter, mas para ela tem. E ao olhar uma pessoa mal-humorada, eu não quero saber se ela tem razão para ser. Eu vejo, é uma pessoa, eu estou a ver a partícula da pessoa. Mas ela vibra como onda, no mesmo campo. Quando estamos aqui a falar de um conhecimento de causa, talvez mais complexo, nós não estamos acostumados. Porque o nosso cérebro vai ter que contemplar. Eu, pessoalmente, tornei com os anos, já o meu caminho, um hábito estudante de mim próprio. Porque eu disse, poxa, eu tenho tanta infelicidade, tenho tanta felicidade, como é que eu convivo com os dois? Como é que eu posso criar mais felicidade que infelicidade? Sem a necessidade de mudar a realidade. E o bom diz, nós mudamos a realidade estruturalmente, não desagregando a molécula dessa mesa. Porque ela tá no mundo das formas, ela se apresenta assim, só se eu quebrá-la. Mas há realidades emocionais, comportamentais, questões que nós até falamos de vivências, situações de vida, como questões financeiras, questões de carência, questões mais complexas, que também foram criadas por uma consciência, por um estado de ser, condicionado, habituado a observar. E como é que se muda isso? Mudando a estrutura interna, a forma de. É uma busca. Mas claro que a nossa sociedade nós fomos ensinados a mudar a realidade, a fazer passeata, protestos, a ir contra, a brigar e conseguir as coisas. Nem que seja pela guerra. Nós fomos ensinados a mudar a realidade assim, na marra, se tiver que ser. E conseguimos alguma coisa, mas muito pouco. Porque volta e meia nós voltamos de novo a estados que não são muito felizes, não. Observamos a nossa vida e dizemos, não estou muito satisfeita nesta área, nem naquela, não gosto daquela fulana, ele é a causa disso, ou aquela é aquela. E nós conseguimos às vezes explicar até por que não estamos bem. E sabemos assim o que queremos para estar bem, mas não sabemos, muitas vezes não acreditamos que é possível conseguir. Porque o que nós observamos não é o caminho para conseguir aquilo.
Então, como é que é observar o caminho? É talvez parar de observar a realidade e defini-la. E ver que há uma realidade. O caminho da meditação é buscar uma realidade interior. É um estado. Mas o irônico é que esse estado cria uma realidade fora. Pronto. Não, isto aqui na sequência do que a Graça estava a dizer. Já foi há muitos anos, eu tinha 20 e qualquer coisa anos, já não me recordo. Portanto, as famílias, os meus pais juntávamos com outras pessoas, a festas, casas de fado, para ir fora, teatro e companhia. Bom, e eu era a menina atrasada, sempre. E o meu pai se incomodava, não sei, porque ele se calhar jogava que parecia mal, não faço a mínima ideia. E sempre depois vinha ao pé de mim, mas isso não vai chegar. Mas que coisa é essa? Está toda a gente agora, só tu és a única atrasada e tal. Mas eu era tão habilidosa, eu dava sempre volta à situação a toda a gente, eu brincava e tal, o meu pai que me chateava sempre a cabeça. Bom, e chateava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. E o meu pai lá deve ter pensado, pá, esta fulana não vale a pena, que ela é atrasada e vai ser sempre. Um belo dia faz uma coisa que, pá, até hoje, isso está a ver, já há 11 anos que isso vai, aqui ainda um ano. Se tínhamos que o encontrar às 9, o meu pai disse-me que era às 8. Dizendo uma hora antes, porque se tentou várias vezes, ralhou, pá, tu não aprendes, é sempre a mesma coisa, está toda a gente à tua espera, era sempre um raspanete. Não, está bem, filho, fala aí, fala, que eu continuo a fazer em mim. Depois falava com toda a gente, brincava e tal, e estava assim, eu saía sempre bem da situação. E então eu chego ao ponto, pronto, se ele me disse que era às 8, eu cheguei para aí às 8h30. Depois, 8h20, 8h15, agora os detalhes já não me recordo. E não encontro ninguém. Por acaso foi no hotel, um encontro, e eu vou ao bar e me pergunto, ainda não chegou ninguém. Não, ainda não chegou ninguém. Começa a chegar perto das 9 horas, uma pessoa diz, ai, o sacana do meu pai fez isto de propósito uma hora antes, disse uma hora antes para eu chegar. Opá, remédio santo. Remédio santo, ou seja, não me atrasar, deixei de me atrasar, porque aquilo foi uma lição espetacular, percebe? Não adiantou nada o raspanete. Estava por um ouvido e saiu Ele mudou, não é? Mudou a ação dele. Ele mudou a ação dele, percebe? Espera lá, aquela fulana, pá, é a mesma coisa, isto não tem remédio. Epá, foi super inteligente. Sim. Percebem? Disse-me Fê-la passar pela situação que eles passavam todos. Interessante. E foi hábil, né? Ele criou um foi habilidoso. E com esta atitude é que eu mudei. Enquanto ele me deu raspanetes, está bem, está. Ah, filha, eu habilidosa que era. Eu brincava com toda a gente e dizia tal, saía sempre airosa da situação. Com 20 e tal anos, cheia de energia, toda não sei o que, toda. Bom, isso é que é resumido e concluído que a tua ação normal provocou uma... Mas de inteligência, está a ver? Porque com raspanete, está a Mas dizer, em qualquer não situação talvez seja resolveu. assim, você falar sempre a mesma coisa, não resulta. Nada. O que resulta é uma ação. Exatamente, ele agiu. Enquanto ele reagiu, estava, mas isto são horas, não há meio de aprender, não sei o quê, ele dava sempre o raspanete. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Pode ficar à vontade, se quiser perguntar alguma coisa assim. Às vezes nós temos que arranjar essas estratégias inteligentes, percebe? Para tentar mudar o outro. Mas isto é difícil. Não vai, uma inteligência espetacular. Então, quero mais alguma coisa? Quer perguntar? Distribuiu 2 cartões. Onde é que é esse de ler o livro sequencial? É onde? É no amarelo. No amarelo. É, Ana Teresa, no amarelo. Na Vida de Paris. Exatamente. As terças-feiras é no Tem mais um cartão.